Olá, seja bem-vindo para a segunda aula Finanças e Missões, definindo alvos e metas. Quero te fazer uma pergunta para você, pastor, líder. Se alguém chegasse para você na sua igreja, que você lidera, que você pastoreia, e fizesse a seguinte pergunta: para quais lugares a sua igreja pretende enviar missionários? O que você responderia? E também se essa pessoa perguntasse: quanto custa enviar um missionário para um desses lugares? Você saberia a resposta? E se ainda perguntasse que tipo de treinamento é necessário para enviar um missionário para este lugar? Você saberia as respostas? Quem não planeja, planeja o fracasso. O que vamos aprender nessa aula? Por onde começar? Como escolher áreas específicas para enviar missionários? E que perfil missionário a nossa igreja deve enviar? Está preparado? Vem comigo! Finanças e missões, alvos e metas. Por onde começar? Bem, se a sua igreja está começando agora, a minha sugestão para você é orar e pedir a Deus por pessoas para te ajudar tomando decisões através de um conselho missionário. Nós temos um curso com 10 aulas que vai te ajudar, te equipar, te preparar a organizar o conselho missionário. Se você desejar, pode nos procurar. Vai ser muito mais fácil, vai facilitar muito o teu trabalho de decisão, de envio e de treinamento. Uma equipe que vai caminhar contigo e te ajudar a planejar. Se sua igreja já possui um conselho missionário, parabéns! Precisa então escrever uma filosofia do trabalho. Por exemplo, se chegarem 3 candidatos ao campo missionário na sua igreja, nesse final de semana, um pertence à sua igreja, é membro da sua igreja, o outro é de uma outra igreja da mesma denominação, talvez a mesma cidade, e o terceiro candidato é de uma outra denominação e você conhece, também recomenda. Você conhece os 3, todos têm condições de seguir para o campo missionário, mas a sua igreja só tem recursos financeiros para adotar um missionário. Qual deles a sua igreja vai adotar? E se chegar alguém querendo ir para a Inglaterra ou Canadá, a sua igreja vai apoiar? Ou a sua igreja vai preferir apoiar onde há um grito maior de necessidade no mundo? Qual será a sua decisão como igreja? E deixa eu te ajudar um pouco mais. E se na sua igreja chegarem 2 candidatos, os 2 com desejo de irem atuar como missionários no continente africano? Ele quer plantar igrejas, ganhar pessoas para Jesus e desenvolver a plantação de uma igreja. O segundo, também querendo ir para a África, ele deseja desenvolver um trabalho de música no continente africano. Qual será a sua escolha? O que é prioridade para a igreja? A filosofia missionária vai contemplar essas realidades que irão surgir, pode acreditar. Faça contatos com agências missionárias e verifique as que podem te ajudar, oferecendo treinamento, encontros para contribuir e ajudar a sua igreja a dar os primeiros passos. Veja também igrejas que já têm filosofia, material escrito e peça ajuda para eles. Leia livros dentro desta área que vai te ajudar e comece, dê os primeiros passos. Não espere tudo ficar pronto para iniciar. Na medida que você caminha, a sua igreja caminha, Deus vai dando direcionamento e sabedoria para fazerem as escolhas certas. Como escolher áreas específicas para enviar missionários? Eu sempre gosto de ilustrar
para a gente entender um pouquinho a necessidade do mundo, é da seguinte forma. Imagina que na sua frente está passando um grupo de pessoas, homens e mulheres, e eles estão carregando um tronco de árvore. Sim, um tronco de árvore. E é interessante que o grupo da frente que está segurando esse tronco são aproximadamente aí 6 pessoas segurando esse tronco. Mas na outra extremidade, na outra ponta, nós temos apenas 2. E você pode ver o tronco até inclinado, porque tem mais pessoas numa ponta e menos na outra. Eu te pergunto, aonde você vai ter a iniciativa de ajudar? Aquele grupo com 6 ou o grupo com 2? Eu posso dizer que se você é uma pessoa bem esperta, você vai dizer assim, com certeza eu vou ajudar aonde precisa mais, aquele grupo de 2 pessoas. Mas nem sempre a nossa prática é exatamente assim. Na teoria, nós sabemos a resposta, onde tem menos pessoas. Mas na prática, queridos, acabamos decidindo a nos unir, onde faremos menos esforço. Ficaremos com um grupo de 6 pessoas. Como isso acontece de fato? A outra maneira de ilustrar isso, imagina um recém-formado, né, que vai querer trabalhar. E ele vai escolher na capital ou no interior. Ele vai desejar permanecer na capital, ter mais recursos, mais possibilidades, mais oportunidades. No interior é o inverso, tudo é mais limitado, demora a chegar, os recursos são menores, as necessidades são maiores. Na vida secular é assim e acabamos trazendo essa realidade para a vida cristã também. Existem áreas no mundo onde há uma necessidade de missionários com urgência, gritante. E esses lugares possíveis estão muitas vezes fechados para entrar como missionários tradicionais ou de carreira. A igreja precisa eleger então áreas estratégicas para enviar missionários. Por exemplo, Inglaterra precisa de missionários. A Inglaterra, amados, tem condições para a entrada de missionários. Sim ou não? Sim. Se você se prepara, organiza, você consegue entrar e ser um missionário na Inglaterra. Agora, no Sudão, na África, precisa de missionários? Com certeza. Com certeza. Sudão tem limitações para a entrada de missionários? Sim. Na Inglaterra não há limitações. No Sudão, sim. Por isso precisamos enviar pessoas com outras formações acadêmicas, mas que desejam ser missionários, homens e mulheres abençoados para servir a Deus e abençoar as pessoas. Por isso, queridos, quando a igreja decide enviar um missionário ou alguém para o Sudão, ele está tomando a atitude de ajudar aquelas 2 pessoas que estão carregando o tronco numa extremidade e fazendo mais força. Você consegue perceber isso? Talvez lugares onde ainda não há nem missionários nem cristãos. Esse missionário, ele vai precisar de um treinamento específico para superar e vencer as barreiras, para ganhar vidas ali naquele país, naquela cidade, naquela região. Bert Eckstrom diz o seguinte: em termos de flexibilidade, o brasileiro é único, de fácil adaptação e criativo nas soluções dos mais diversos problemas. É o lado positivo do jeitinho. Minha sugestão é a igreja ter um painel, né, de nível de prioridade para o envio de missionários. Por exemplo, prioridade número 1, janela 1040. Existem 62 países, é o cinturão da resistência. Ali envolve o norte da África, envolve o sul da Europa, o leste europeu e a Ásia. São mais de 2 bilhões e 500 milhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Eu repito, nunca ouviram falar de Jesus. Enquanto enviamos pessoas para longe, fazemos a nossa parte, aqui perto, ganhando outras pessoas.
Prioridade número 2, continente africano. Tem desafios de ensino e trabalho social, são enormes, queridos. Seja em países de língua portuguesa, francesa ou mesmo inglesa. Prioridade número 3, povos indígenas. Os desafios são gritantes e o preparo é demorado e o resultado é bem lento, mas necessário. Mais uma realidade que não pode ser deixada de lado. O grito é cada vez maior entre os povos indígenas. Prioridade número 4, América Latina. Ainda existem liberdade para plantar igrejas, realizar concentrações e pregar o evangelho, com poucas exceções. Prioridade número 5, Brasil. Os mais ricos, os mais pobres, ribeirinhos, indígenas, quilombolas, ciganos, sertanejos, portadores de deficiências e os imigrantes. São 8 desafios de grupos menos evangelizados na nossa nação. O que aprendemos até aqui? Começo criando um conselho missionário e uma filosofia de trabalho. Escolho áreas específicas para onde a sua igreja irá enviar missionários. Que perfil missionário é necessário para a nossa igreja enviar? Quando pensamos no envio de missionários para o campo, precisamos lembrar o que William Taylor fala em seu livro Valioso Demais para que se Peca, lá na página 112. Principais motivos por que missionários brasileiros retornam do campo missionário para a sua igreja ou sua cidade. Os 5 mais fortes são esses: treinamento inapropriado, falta de sustento, compromisso inadequado, preocupações pessoais e problemas com os colegas. Diante dessa realidade, qual deve ser o perfil de quem vai para missões? A nossa missionária Analzira Pereira do Nascimento, ela diz o seguinte: deixar a pátria, a família e tudo que nos cerca implica várias perdas. Dói também a questão do salto no escuro, partir sem saber ao certo o que nos espera. A nova vida, por sua vez, exige novas aprendizagens e renúncias. Isso gera tensão. Está lá no livro Perspectiva, página 473. David Hallen comenta o seguinte, o seu livro: ela teve início 11 meses antes, quando um pequeno grupo de crentes começou a se reunir numa cabana de madeira na parte mais pobre da cidade. Isso aconteceu em janeiro. Estávamos agora em dezembro e aos poucos crentes haviam crescido até chegar a uma congregação de quase 1000 pessoas. Eles haviam plantado uma igreja bebê. Missões preparando para aquele que vai, página 13. Todo missionário passará por perdas para se adaptar à nova realidade do campo missionário. E qualquer missionário precisa ser bem treinado e preparado para ter vitórias no campo com as pessoas. É um ato de insensatez seguir para o campo missionário sem treinamento profissional e teológico. Transformação existe quando o missionário traz o evangelho e os fiéis são conduzidos a viver uma vida espiritualmente transformada de acordo com os princípios bíblicos, dentro do contexto de sua própria comunidade e cultura. Escolham missionários que estão abertos para o treinamento e que desejam ir para o campo que a igreja já estabeleceu como prioridade. Se esse candidato ao campo é membro da sua igreja, envolva-o em tarefas diferentes por um tempo para ter certeza absoluta do bom caráter que ele tem. Se for de uma outra igreja, vai precisar trabalhar mais perto para conhecer e ter a carta de recomendação do pastor daquela igreja e de pessoas que o conheçam bem para investir em pessoas certas
e abertas para obedecer à voz de Deus. Por fim, use Atos 1:8 como modelo de adoção de missionários, que diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samária e até os confins da terra. Comece adotando um missionário que atenda a sua Jerusalém, a sua cidade. Assim que consolidar esse processo, comece levantando para a igreja a adoção de um novo missionário para dentro do seu estado. No ano seguinte, ou assim que possível, adote como igreja alguém dentro do Brasil, da nação. E por fim, alguém fora do Brasil, que siga essa tabela de prioridades, de lugares menos evangelizados no mundo e com maior necessidade. O que aprendemos até aqui? Eleger o perfil do missionário. Segundo, comece adotando missionários baseados em Atos 1:8. Você viu? Não é difícil. Precisamos apenas começar. E para isso, qual é o nosso desafio da nossa aula? O desafio da aula são 3. Primeiro, estabeleça os lugares prioritários da sua igreja. Quais são os lugares que a sua igreja vai adotar, abraçar nos próximos anos? Segundo, estabeleça os perfis de missionários que a igreja deseja enviar. Precisa corresponder com os lugares para onde a igreja vai enviar. Terceiro, assista o vídeo abaixo e comece a ensinar aos seus vocacionados ou interessados em missões como economizar recursos para investir na obra missionária. Parabéns! Tem dúvida? Quer perguntar para a gente? Tem aí o nosso e-mail, o nosso contato, e vou ficar feliz de te ver caminhando um pouco mais e vencendo, porque finanças e missões, tudo é de Deus. Até a próxima!